É esta a vontade de Deus, a vossa santificação. www.santidade.org, o seu site evangélico. Se a arca de Moisés não fosse colocada no Nilo, eu não seria pregador do evangelho, não seria pastor Paulo Marcelo. Se a arca de Moisés não fosse colocada no Nilo, pastor Alvino não seria pastor desta igreja. Se a arca de Moisés não fosse colocada no Nilo, a cantora Lauriette não seria esta cantora abençoada, tão abençoada de Deus. Se a arca de Moisés não fosse colocada no Nilo, os senhores não estariam aqui esta noite, a Assembleia de Deus não existiria, esse templo não seria levantado. Se a arca de Moisés não fosse colocada lá, nós não estaríamos aqui. Pastor, isso é forçar o texto. Pastor, isso é querer fazer acreditar em algo que não é bíblico. Eu vou te provar isto biblicamente. Olha aqui para mim, preste atenção. Se a arca não fosse colocada no Nilo, Moisés não ia chegar na princesa. Se não chegasse na princesa, ele não seria adotado por ela. Se não fosse adotado por ela, não seria criado por Joquebede. Se não fosse criado por Joquebede, nunca saberia que era judeu. Se não soubesse que era judeu, não sentiria saudade depois de 40 anos no palácio de visitar o seu povo. Se não visitasse o seu povo, não mataria um egípcio e enterraria ele na areia. Se não fizesse isso, não teria que fugir para Midian. Se não fugisse para Midian, não ia casar com Zípora e teria um sogro chamado Jetro. Se não tivesse um sogro chamado Jetro, não ia cuidar das ovelhas do sogro. Se não cuidasse das ovelhas do sogro, ele não subia o Monte Horebe. Se não subisse o Monte Horebe, a sarça não ia arder. Se a sarça não ardesse, Deus não falaria com ele, eu sou o que sou. Se Deus não falasse com ele, ele não ganharia um cajado de autoridade. Se não tivesse cajado de autoridade, ele não voltaria para o Egito tirar o povo de lá. Se não voltasse para o Egito, não teria 10 pragas. Se não tivesse 10 pragas, não teria a praga do primogênito. Se não tivesse a praga do primogênito, não teria o mês de Abibe. No dia 14, o dia da Páscoa. Se não tivesse a Páscoa, Israel não sairia de lá despojando os egípcios. Se Israel não saísse de lá despojando os egípcios, Deus não ia abrir o mar vermelho. Se Deus não abrisse o mar vermelho, Miriam não ia cantar do outro lado, só o Senhor é Deus. Se Miriam não cantasse, só o Senhor é Deus, Faraó não ia cair boiando nas águas do rio, do mar vermelho. Se o mar vermelho não matasse Faraó, Moisés também não subia no monte Sinai. Se Moisés não subisse no Sinai, Deus não ia dar a lei. Se Deus não desse a lei, o rosto de Moisés não ia brilhar. Se o rosto de Moisés não brilhasse, o monte não ia fumegar. Se o monte não fumegasse, Deus não ia dar a planta do tabernáculo. Se Deus não desse a planta do tabernáculo, Moisés não desceria de lá com autoridade. Se Moisés não descesse com autoridade, não teria coluna de fogo. Se não tivesse coluna de fogo, não teria coluna de fumaça. Se não tivesse coluna de fumaça, não teria maná do céu. Se não tivesse maná do céu, não teria cordonices. Se não tivesse cordonices, não tinha água da rocha. Se não tivesse água da rocha, o povo não chegava na divisa de Canaã. Se não chegasse na divisa, não teria espias. Se não tivesse espias, não tinha Josué e Calebe. Se não tivesse Josué e Calebe, não tinha Oséias que chamava Josué. Se não tivesse Josué, não entraria em Canaã. Se não entrasse em Canaã, o Jordão não ia abrir. Se o Jordão não abrisse, Deus não ia derrubar as muralhas de Jericó. Se as muralhas de Jericó não caíssem, 15 nações não seriam vencidas. Se 15 nações não fossem vencidas, Deus não ia dar Jericó e Canaã para Israel. Se não tivesse Canaã, não teria juízes. Se não tivesse juízes, não teria 15 juízes. Se não tivesse 15 juízes, não teria Samuel. Se não tivesse Samuel, o povo não ia pedir um rei. E não tinha Saul. Se não tivesse Saul, não ia ter Davi. Se não tivesse Davi, não ia ter Salomão. Se não tivesse Salomão, não ia ter Roboão. Se não tivesse Roboão, não ia ter a divisão das tribos. Se não tivesse a divisão das tribos, não teria 19 reis para um lado e 20 reis para o outro. Se não tivesse reis, também não tinha profetas. Se não tivesse profetas, não tinha Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, não Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Eliseu, Elias, Natã. Se não tivesse profetas, não tinha João Batista. Se não tivesse João Batista, não ia ter uma voz que clamava no deserto. Se não tivesse uma voz que clamava no deserto, não tinha Jesus Cristo. Se não tinha Jesus Cristo, não
não tinha Calvário. Se não tinha Calvário, não tinha crucificação. Se não tinha crucificação, não tinha ressurreição. Se não tinha ressurreição, não tinha ascensão. Se não tinha ascensão, não tinha Pentecoste. Se não tinha Pentecoste, não tinha igreja. Se não tinha igreja, não tinha Assembleia de Deus. Não tinha pastor Alvino, não tinha pastor Paulo Marcelo. Mas tem arca, tem igreja, tem Pentecoste. Abra a boca, levante a voz. Deus! Quem crê que tem arca e que tem Pentecoste, levante a... Acesse agora www.santidade.org. Acesse agora.